Irmãos, o livro de Apocalipse é um presente de Deus para a igreja, para o povo do Senhor. Muitas pessoas não se preocupam com o futuro. Outros se ocupam em planejar o seu futuro, em pensar nas coisas que virão, mas por um período de tempo relativamente curto. Algumas pessoas, em verdade, se preocupam apenas pelo período de um mês, para verificar se o dinheiro vai conseguir chegar até a data do próximo pagamento. E para muitas pessoas, o máximo que elas se preocupam é por 70 anos, que é o tempo de vida, aproximadamente, que elas terão aqui na Terra. Interessante é que aqueles que se ocupam em pensar um pouco mais do que milhões de anos não tem o que se preocupar, porque descansam em Deus. O apóstolo João, autor do livro da revelação, porque Apocalipse significa revelação, e a nossa intenção aqui é descortinar a revelação de Deus, que foi entregue ao apóstolo João por meio de um anjo, que recebeu do Senhor Jesus, que por sua vez recebeu do Pai, para fazer chegar a 7 igrejas na Ásia, e das 7 igrejas alcançar a cada um de nós. E o apóstolo João, de súbito, com que saiu da sua realidade, daquilo que seus olhos podiam alcançar, ele se viu em um alto lugar. E uma das primeiras frases que ele viu é: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então ele se virou para ver quem é que falava com ele, porque aquela voz foi uma voz de grandes águas, uma voz como que de multidões, uma voz que enchia todo o ambiente. E quando ele se voltou, ele viu 7 castiçais, 7 candeeiros, e em meio aos candeeiros ele viu como que o Filho do Homem, Jesus. E então aquela imagem diante dos seus olhos fez com que ele caísse como que morto. E então ele ouviu novamente aquela voz dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eis que fui morto, mas vivo para todo sempre. O que você vê? O que você tem visto? As coisas que você vê e as coisas que depois destas irão acontecer. Escreve. E em obediência a essa ordem do Senhor, João nos deu o livro de Apocalipse, que revela as coisas que, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, em breve irão acontecer. Mas como breve, se desde criança eu ouço coisas parecidas, e Jesus não voltou ainda, mas ele voltará. E hoje está mais perto a volta do Senhor Jesus do que estava ontem, e amanhã está mais perto. E interessante que, ainda que venhamos a aparecer e não vejamos o cumprimento desse corpo físico, tal como está hoje, nós somos parte dessa história.
E se permanecermos fiéis ao Senhor, e fiel até a morte, então nós participaremos como ressuscitados na volta gloriosa do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitará os mortos e raptará os vivos no arrebatamento da igreja. E tudo isso que nós vimos nesse vídeo fala de um tempo de tribulação que virá num período de 7 anos. E as coisas que João viu, ele relatou no capítulo 1. A pessoa de Cristo Jesus, a visão de Jesus Cristo glorificado em glória. Porque João, como apóstolo de Jesus, ele, na sua adolescência, conheceu o seu Salvador, deixou todas as coisas e o seguiu. Registrou aquilo que o Espírito Santo mandou que se registrasse no Evangelho de João. Escreveu 3 cartas. E neste período em que estava exilado, sofrendo, ele dizia João, seu companheiro na aflição, na perseverança e no rei, em uma ilha cujo nome é mortal, relativo à morte, sofrendo por amor ao Evangelho do Senhor, ele nos trouxe estas palavras e descortina diante dos nossos olhos as coisas que são. No capítulo 2 e 3, em obediência a Jesus, João relata aquilo que Jesus mandou que se escrevesse. As 7 igrejas. E esse texto ocupa o capítulo 2 e o capítulo 3. E a partir do capítulo 4 até o 22, até o fechamento do livro de Apocalipse, são as coisas que depois dessas irão acontecer. Aí inclui o arrebatamento, a grande tribulação, o julgamento do trono branco, o novo estado, novos céus, nova terra. Ou seja, de agora até a eternidade. Mas as coisas que são, eu quero concentrar um pouco sobre a carta do Senhor para a igreja de Éfeso, porque essa carta vai falar forte no nosso coração. Cada carta representa um tempo na história até a volta do Senhor Jesus. É um dos significado histórico, que representa do ano 30 aproximadamente até o ano 100 também aproximadamente. E é conhecido como uma era apostólica. Foi o tempo em que os apóstolos de Jesus saíram para anunciar o Evangelho. O tempo da ministração também do apóstolo Paulo, dos diáconos como Felipe, como Estevão, que se tornou pelo mártir, morreu, meu homem a morrer pela causa do Evangelho. Um tempo em que sobrou apenas o apóstolo João, que viveu no 90, 96 da nossa era. Todos os apóstolos estavam morridos e estavam exilados. E o Senhor me faz uma poderosa visita para registrar o futuro. E como cristãos, nós precisamos crer nas palavras do apóstolo João. E quando nós encontramos Jesus Cristo descrito com o rosto que brilhava mais do que o sol ao meio-dia, com uma espada afiada na sua boca que designa o julgamento, com vestes talares compridas como de juiz, com um cinto colocado sobre o peito que representa o juízo. Jesus, o nosso juiz. Conhecemos Cristo Jesus como Salvador a partir da descrição dos evangelistas, dos 4 evangelhos. Mas em Apocalipse nós temos uma nova visão de Jesus Cristo, que vem a nós agora como nosso juiz. E a igreja de Éfeso recebeu uma carta
próximo, algo parecido com Divinópolis, aqui perto. Uma cidade rica comercialmente, mas ao mesmo tempo uma cidade em que havia um culto a Deus Artemis, ou Diana. E o próprio apóstolo Paulo, que iniciou a obra ali, e passou por tribulações, sendo perseguido, porque quando o apóstolo passava anunciando o Evangelho, sempre havia perseguição, e para onde ele ia havia um grupo de judeus que o perseguiam de cidade em cidade, a fim de fazer com que o povo não acreditasse nas suas palavras. Mas ele perseverou até o fim, e por isso foi salvo, porque cumpriu o chamado de Deus para a vida dele. Mas voltando a Éfeso, essa segunda carta à igreja de Éfeso diz o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço suas obras, tanto o teu trabalho quanto a sua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e não puseste à prova, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, desanimar. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei no teu lugar o teu castiçal, caso não te arrependa. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei experimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados, em todas as cartas, Jesus, ele primeiro faz uma apresentação de si mesmo. Em todas as 7 cartas. E aqui ele diz que é aquele que conserva na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele mesmo explica no último versículo do capítulo 1 que os 7 castiçais são as 7 igrejas às quais ele mandou essas cartas. E mandou por que essas 7 igrejas? Porque além de representar um contexto histórico ao longo dos séculos, também representa 7 perfis de igrejas, e por que não dizer de pessoas? Porque muitas vezes nós podemos olhar para a carta e achar nós mesmos, e nos encontrar dentro daquilo que os Senhor está falando. O Senhor, ele traz elogios, e é tão bom ouvir elogio, né? Quando alguém reconhece o nosso esforço, reconhece o nosso valor, reconhece nossas características, nossas habilidades. Nos alegramos quando alguém nos enaltece. E o Senhor traz diversos elogios à igreja de Éfeso. Ele diz: conheço o teu trabalho. Uma igreja operosa, uma igreja que se esforça, uma igreja que trabalha. E isso é bom, isso é bênção. E um dos principais princípios de toda e qualquer obra é levar as pessoas que ouvem a palavra de Deus a se esforçarem para trabalharem a favor do reino de Deus. Levar a igreja a edificar o reino de Deus. Levar a igreja a fazer aquilo que é prática. Adorar o Senhor, viver a comunhão entre os irmãos, discipular os irmãos na fé, evangelizar, cumprir a grande comissão do Senhor, anunciando o Evangelho a toda criatura. Mas é necessário perseverar. E havia perseverança naquela igreja, persistência, não desanimar.
que atuava, que fazia a obra do Senhor. E mais que isso, uma igreja que não suportava os homens maus. Você sabe que uma coisa interessante é que muitas vezes nós nos calamos diante de erros cometidos por outras pessoas, para evitar o confronto, para não nos indispormos, para que as pessoas não pensem mal de nós, para que tenhamos respeito humano. Isso é respeito humano. E esse respeito humano pode fazer com que você fique bem com o outro, mas não fica bem com você. E obviamente requer sabedoria, requer unção e direção do Espírito Santo, para que você possa confrontar todo e qualquer erro. E o Senhor vai dar diretriz, Ele ensina como fazer isso. Não é porque Deus diz que devemos confrontar, devemos saber como confrontar aqueles que estão em erro. E nós mesmos temos que olhar inicialmente para nós, para que sejamos realmente exemplo, para que possamos estar debaixo da unção do Senhor e agir na direção de Deus e não na direção de sentimentos pessoais. Não podemos confundir os nossos sentimentos com a vontade de Deus. E a única forma de fazer isso é para permanecer alicerçado na palavra do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas. Os Efésios, a igreja de Éfeso, ela suportou provas por causa do nome de Jesus. Há uma igreja fascinante no nosso mundo de hoje, uma igreja que se compara à igreja de Laodiceia, que veremos daqui a alguns dias. Uma igreja que titubeia diante do Evangelho, uma igreja que falsifica o Evangelho. E aqui nós encontramos, desde já, também uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que faz a obra do Senhor, uma igreja que tem muitas qualidades, e o Senhor exalta essas qualidades, tanto nas pessoas quanto na obra toda. Mas isso não impediu o Senhor de mostrar a sua censura, a sua crítica a uma única falha. As pessoas gostam de igreja produtiva, todo mundo trabalha, todo mundo tem carro, todo mundo faz coisas. Uma igreja que cresce numericamente é uma bênção. A igreja de Éfeso é assim. Mas o Senhor diz: nós temos para você que abandonaste o seu primeiro amor. Queridos, quando alguém se converte ao Senhor, os céus mudam de tom. Ela começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Ela começa a enxergar as pessoas como Deus vê, não mais como ela vê. Ela começa a perceber o amor de Deus presente em todas as coisas, os cuidados de Deus em tudo. E ela tem uma ousadia para anunciar o Evangelho. Ela não sabe muito, não tem muito conhecimento, sabe muito pouco acerca do Pai de Jesus, acerca da palavra de Deus, acerca da igreja. Ela não sabe quase nada. Mas é a pessoa que mais ganha outras para Jesus Cristo. Por quê? Porque ela está vivendo o fogo, o entusiasmo da chegada de Cristo na sua vida. E muitas pessoas, com o passar dos anos, se permanecem na igreja, porque muitos saem da igreja, não perceberam. Mas muitos daqueles que passam anos e anos na igreja perdem esse fogo, perdem esse entusiasmo. A origem da palavra entusiasmo é mental, em Deus. Em Deus, a presença de Deus leva-nos a falar de uma forma diferente. A presença do Senhor leva-nos a agir de forma diferente, a valorizar aquilo que Deus valoriza. A presença do Senhor leva-nos a amar aquilo que Deus ama. Ele se diz: você se lembra quando você se converteu ao Senhor? Uma alegria genuína, verdadeira, algo completamente arrebatador. E o que Deus está dizendo ao apóstolo João para que ele escrevesse a igreja é que esse brilho havia acabado. A igreja continua trabalhando, a igreja continua crescendo, mas o brilho tinha saído.
Se você olhar para você, você já recebeu esse brilho? Você consegue conservar esse brilho dentro de você? Reconhecer que eu estou do mesmo jeito da igreja de Éfeso. Eu vou à igreja quase como um ritual, como uma cerimônia, como um legalismo, porque eu sei a minha obrigação, eu tenho que ir. Eu sei que eu preciso ir pela minha salvação, até pela salvação. Preciso ir porque senão vai haver cobranças. Preciso ir porque eu estou envolvido, estou comprometido com a estrutura da igreja e eu não sei fazer, a minha vida é essa, eu não sei, eu não tenho a vida para viver. Isso eu vou. Mas eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Não estou sentindo. Há quanto tempo Deus não fala comigo? Ou nunca recebi uma direção direta de Deus na minha mente ou no meu coração? Eu preciso disso. Meu amor, aquela igreja estava seca por dentro. Você está muito caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Jesus elogiou as atividades da igreja. Hoje nós temos que fazer o seguinte: nós temos que levar as pessoas a desenvolver atividades. Tem tempo para as atividades da igreja, mas temos que controlar, coordenar de modo que não se perca o brilho interior, que não se troque a intimidade com Jesus Cristo pela atividade da igreja. Ah, mas eu sou diácono, eu tenho uma posição a zelar, eu sou pastor. Nada disso importa. Não é um cargo, não é um título. Uma pessoa chegou para mim dias atrás e disse assim: pastor irmão, desculpa, pastor. Por quê? Irmão, beleza. Se eu não for irmão dentro do corpo de Cristo, eu não vou para o céu. Depois, no segundo instante, eu tenho um cargo, eu tenho um título, eu tenho uma função pastoral. Mas primeiro eu sou irmão. Não porque eu disse tudo. Amados, qual que é a atitude que o Senhor recomenda para essa igreja? Lembra-te de onde caíste. Onde é que nós erramos? Quando os pais encontram um dos filhos, quando vem a eles a repercussão, uma consequência de um erro grave cometido pelos filhos, os pais colocam a mão na cabeça e se perguntam: onde foi que eu errei? Não é assim? É ou não é? É. E a gente, o Senhor diz: lembra-te de onde caíste. Onde estou ligado? A questão é que muitas vezes nós sabemos onde está o erro. Não é problema para nós saber onde é que nós caímos. Nós sabemos onde caímos. A questão é levantar. A questão é ter força para continuar caminhando. E é em Cristo Jesus que nós recebemos essa força. E o Senhor recomenda que nós voltemos à prática das primeiras obras. Sabe por quê? Porque não adianta o Evangelho sem Espírito Santo. Não é Evangelho. Não adianta uma igreja estruturada, organizada, bonita, grande, maravilhosa, próspera, sem a presença de Jesus Cristo. Não adianta. O Senhor disse: se você não se arrepender, caso você não se arrependa, virei a ti e removerei o seu castiçal. A igreja, aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Se nós destruirmos a igreja, o Senhor nos destruirá. Quando alguém destrói o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, é destruído. Mas eu tenho a ter favor, e eu odeio os nicolaítas, os quais eu também odeio. Deus odeia.
nicolaítas, existem muitas versões de quem seriam essas pessoas, esse grupo de pessoas. Algumas versões, porque sabe-se muito pouco acerca desse grupo religioso. Uns falam que seria discípulo de um discípulo chamado Nicolau, por isso o nome Nicolaitas. Mas eu estava pesquisando e descobri uma coisa interessante. O termo Nicolaíta, ele é a junção de duas palavras que significa domínio sobre o povo. E aí uma versão diz que este grupo se liga os antecessores das castas que se ligaram na igreja. Deus instituiu o sacerdócio universal do crente, do cristão. Todos nós temos sacerdócio régio. O Senhor nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Jesus nos deu como herança, pelo derramamento do seu sangue da cruz, deu livre acesso aos céus. Ao recebermos Cristo Jesus em nossa vida, Ele nos trata como reis e sacerdotes. Eu mesmo chamado príncipe dos reis da terra. Porque reis, sabemos que governaremos no milênio, não agora, no milênio, no período de 1000 anos com Cristo Jesus. E vamos aprofundar isso um pouco mais à frente. Mas se não remover arrependimento, o candeeiro é removido, o Cristo é removido. Sabe o que significa isso? Deus julga. Embora sabemos que somos julgados pela palavra que nos é pregada. E temos falado acerca de julgamento. Mas se for retirar a presença do Senhor na sua vida, o que vai sobrar? Você que conhece Cristo Jesus, você que teve experiência com Deus, se lembra quando não conhecia? Agora, deixa eu dizer algo. Se você não tem um novo entendimento hoje, diferente do entendimento que você tinha quando você não frequentava a igreja, você ainda não recebeu o amor de Cristo. Agora, se você já teve experiência com Deus, pode sentir a presença do Senhor, direção, orientação, o amor do Senhor na sua vida, e reconhece que perdeu, resgate, busque. E essa música, querido, sabe por quê? São os caminhos de Deus. Por que as pessoas se desviam do Evangelho de Jesus? A maioria não desvia. Na verdade, a grande maioria que sempre na igreja, que passa pela igreja e vai embora, na verdade, não pode ser chamado de desviado, porque nunca conheceu o Senhor realmente. Mas aqueles que tiveram experiências com Deus, que provavam do Espírito Santo, que conheceram a verdade do Senhor, que se desviam do Evangelho, o castigo vai retirado. E é um sofrimento muito grande, uma dor enorme, um desejo muito grande de voltar a servir a Deus, mas não tem forças, não consegue, chora para estar na presença do Senhor, mas não consegue. Por isso, aquele que pensa que está de pé, cuide do meu caminho. Você que tem ouvido o Evangelho de Jesus e quer que essa mensagem do Senhor para nós nessa noite, a partir da carta aos Efésios, que está falando da igreja. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? É isso. Está situado hoje na Turquia, cheio de escombros, ruínas. A partir do século V, a carta foi escrita um pouquinho antes do ano 100. 4 séculos depois, aquela cidade começou a prender crime e acabou. O castigo foi retirado. Porque não houve arrependimento. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos realmente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Nicolaítas, pessoas que querem dominar sobre o povo de Deus. É a recomendação da voz errada, que nós não nos devemos nos fazer, não devemos oprimir o povo de Deus, não
Nós devemos nos sobrepor. Sabe por quê, queridos? No mundo, as pessoas são reconhecidas como grandes quando elas têm pessoas que as servem. O reino de Deus é o inverso. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido no reino de Deus. Foi isso que Jesus veio provar, falou e provou. Ele veio para servir, não para ser servido. E é isso que ele espera de nós, que nós vamos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, abençoar a vida uns dos outros. Cada qual, se recebeu um dom, use o dom para abençoar. Se tem uma posição, se tem um título, se tem um cargo, este cargo é a sua autorização de Deus para você servir, não para ser servido, não para ser reconhecido, não para crescer em vaidade e orgulho, mas a recomendação do Senhor é que tenhamos humildade em todas as coisas. Então, nessa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração acerca do seu relacionamento com Ele. Existe intimidade com Deus? Consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Deixe que o Espírito trabalhe na sua vida, para que o teu castiçal não seja removido. O castiçal é bem a luz. A igreja, nós somos o mundo como igreja, somos o sal da terra. Quando o castiçal, chamado de igreja universal, esta igreja ampla, em que está todas as igrejas que pregam genuinamente e verdadeiramente a palavra de Deus. Quando este castiçal for retirado do mundo, o mundo vai cair em turbação. E vai acontecer isso que vocês viram em algumas imagens. E nós estaremos ministrando a vocês no passar dessas reuniões, revelando o Apocalipse. Mas de antemão sabendo que a igreja não passará pela turbação. Tem outras versões, mas nessa versão que eu creio que posso passar com confiança como direção do Espírito Santo para nós. A igreja não vai experimentar isso. Vivemos um princípio de muitas dores, e mesmo como cristãos recebemos chuva, recebemos sol, temos dificuldades tanto quanto os incrédulos em muitas coisas, mas acima de tudo temos a presença do Senhor que faz com que possamos suportar os reveses, possamos prosperar segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Amados, ao vencedor, se Deus está dizendo ao vencedor, então pode poder dizer ao perdedor, óbvio. Mas ao vencedor, dar-lhe-ei, diz o Senhor, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Havia uma árvore no jardim do Éden, diversas realidades. Adão e Eva poderiam comer de todas, com exceção de uma. Havia o conhecimento do bem e do mal. Aqui agora, no fechamento, no epílogo da história da humanidade, aqueles que vencerem poderão se alimentar da árvore da vida. Jesus, Ele é a árvore da vida. Nós nos alimentamos de Jesus Cristo, das suas palavras, dos seus ensinos. Nos alimentamos não apenas a nossa mente, mas alimentamos o nosso coração, pois nós guardamos as saídas para a vida. Nossos sentimentos precisam estar impregnados da árvore da vida. Nossos pensamentos, nossa vontade, enfim, toda a nossa alma precisa estar respirando a presença de Deus, sentindo o perfume de Cristo. Jesus é o sol da nossa justiça. Hoje nós temos um castiçal, é como se fosse um pedestal com uma grande vela acesa que ilumina o nosso ambiente. A igreja é esse pedestal com
coração, para não trocarmos essa eternidade em Deus, para não trocar aquilo que Deus tem. Tem uma canção muito louvada por ali, mas Deus está por vir, verdade. Eu diria, sim, é verdade, mas mais do que os sonhos do coração do homem, o melhor de Deus está por vir. E vai chegar, e vai chegar, vai acontecer. Para aqueles que obedecerem a palavra do Senhor, permanecerem até o fim, na fidelidade a Deus, amando, adorando o Senhor, vivendo a vida de igreja em comunhão, sendo santificado por esse Espírito, cuidando para que a sua vida seja um testemunho do Senhor. Fuja do pecado, rejeite o pecado, afaste-se de todas as formas de pecado fora da mesa. É o que Deus tem para você. E a nossa decisão, queridos, quantas vezes nos perdemos em situação de pecado porque achamos que não vamos dar conta. Decida, simplesmente decida. Decida e dê um passo e deixe que a graça te sustente, a graça te faça caminhar. E as dificuldades no caminho, elas serão superadas pela presença do Senhor te fazendo caminhar. Porque na sua caminhada é como se você tivesse uma mão forte agarrada no teu calcanhar, que te impulsiona para andar para frente, para trocar os passos. É a mão de Deus te fazendo caminhar. Acredite sim. Acredite naquilo que está escrito acerca de Cristo Jesus, acerca das coisas que virão. Porque quer queiramos ou não, elas vão acontecer. E para nós, queridos, e para aqueles que amamos, e por isso o Senhor nos chama a orar, nos chama a dialogar com o Pai, nos chama a ouvir a voz de Deus para a nossa vida. É possível, para que possamos ser vasos de honra para Deus. Vasos de honra para Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ele é a nossa garantia de eternidade com Deus. É o Espírito de Deus, queridos, que nos vai nos conduzir para a eternidade com Deus. Até que seja o Espírito do Senhor. Deixe que o Espírito Santo trabalhe a sua vida em todas as coisas. Para isso, ame o Senhor. Entenda. Você é mais do que vencedor por meio daquele que é Deus. Então você vai ser enfrentando a vida. Já está se enfrentando a vida. Em cada sangue, você pode ouvir a palavra de Deus, você se alimenta, você recebe esse fluxo de energia do Senhor, essa seiva que penetra em você, que ocupa sua mente e coração, o seu entendimento das coisas, essa paz que você recebe quando você vai à igreja. Isso é a graça de Deus e a presença do Espírito Santo te guiando, te mostrando que Deus tem o melhor para você. Então, assim como o Senhor disse a eles naquele tempo, diz a nós: arrependa-te, volta às primeiras obras de quando você tinha prazer em ler a Bíblia. E se você nunca teve, então comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, até descobrir esse prazer, pois escravo da Bíblia, até achar as pepitas de ouro que o Senhor vai liberar para a sua vida. Glória a Deus. É como um poço. Comece a cavar, a água da vida. Você vai experimentar a água da vida. Aí no princípio você encontra apenas terra. Mas quando a terra da sua vida encontra a água do Espírito, terra com água torna-se barro na mão de Deus. Nós sermos moldados segundo a vontade do Senhor. É o desejo de Deus para a sua vida, querido. Não se aparte do Senhor. Busque incessantemente a glória de Deus sobre a tua vida. Ganhe um entendimento, ganhe uma perspectiva de eternidade, de vida cristã. Deus tem o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você louve o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Deixe o período da presença do Senhor alcançar o teu coração, porque sabemos que o Espírito está aqui.
Senhor, em nome de Jesus.